Então, o novo ano está chegando. Será que uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela e outra entre Israel e o Irã poderiam coincidir em 2026? Este é um colaborador sênior da Forbes, falando sobre como Trump e Israel estão separadamente intensificando ações de guerra contra esses respectivos países. É claro, com os Estados Unidos assumindo a liderança em relação à Venezuela e Israel, supostamente liderando contra o Irã. Fico curioso, professor Mohammad Marandi, sobre o que o senhor pensa dessa possibilidade e também sobre as perspectivas para 2026, porque há tanta coisa acontecendo ao redor do mundo neste momento. Desde o cessar-fogo, Danny, em acho 8 de outubro, certo? Então, há cerca de 2 meses e meio, o regime israelense assassinou mais de 400 pessoas em Gaza. Sim. Então é como se todos os dias um número de palestinos, crianças brincando perto de suas tendas assassinadas, crianças saindo para buscar lenha assassinadas, e o Ocidente não diz nada. E fazem o mesmo no Líbano. Ontem mesmo, assassinaram um jornalista libanês, um soldado libanês e uma terceira pessoa. Nada na mídia ocidental. Porque a mídia ocidental, sabe, não sei se você viu o comediante americano que apareceu há alguns dias e falou sobre os 240 ou algo assim. Dave Chappelle. Dave Chappelle, yeah. Sim, o Dave Chappelle se pronunciou. Os chamados jornalistas ocidentais não se importam com jornalistas palestinos ou libaneses. Eles não se importam com cidadãos americanos. Os cidadãos americanos em Gaza que foram assassinados, o cidadão americano na Cisjordânia que foi assassinado, as 3 crianças no Líbano e o pai delas, cidadãos americanos que foram mortos pelos israelenses há apenas algumas semanas. A Embaixada dos Estados Unidos disse alguma coisa? O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse alguma coisa? A Casa Branca disse alguma coisa? Claro que não. Eles não se importam. Eles não se importam. Isso não é importante para eles. Então, este é o estado das coisas. Não há cessar-fogo em lugar nenhum. O regime pode fazer o que quiser e a mídia ocidental desvia o olhar. Intencionalmente, eles não querem que sejamos. E claro, com as redes sociais, há uma tomada de controle. TikTok, CBS e assim por diante, e provavelmente vai piorar cada vez mais. Então é assim que as coisas estão. Ainda não vai terminar bem, porque os jovens americanos estão vendo que seus direitos estão sendo tirados deles por causa do que está acontecendo em Gaza, por causa do que esse regime etnossupremacista está fazendo. Mas há a possibilidade de guerra, como eu disse. Acho que isso vai terminar muito mal para o regime israelense. E será um grande passo, mais um passo, em direção à sua ruína. Porque ele já é visto, já é odiado em todo o mundo. E a Guerra de 12 Dias mostrou que ele é muito vulnerável. Se eles realizarem outro ataque ao Irã, isso vai gerar ainda mais indignação global e os iranianos vão reagir com muito mais força. E na Venezuela, isso também é possível. Mas, novamente, o que eu sei sobre a Venezuela, e eu sei um pouco sobre a Venezuela, é que tenho amigos venezuelanos com quem falo literalmente todos os dias. Isso não vai acabar bem para os Estados Unidos. Vai causar enorme sofrimento para as pessoas na América Latina e assim por diante. Mas os americanos não vão vencer. Quero dizer, Trump não vai vencer. O povo americano é contra isso. Então, quando eu digo os americanos, estou falando do regime, não do povo. Então, sabe, ambos podem acontecer, e ambos talvez aconteçam. Um pode acontecer, mas não vai acabar bem para os Estados Unidos. Eu não sei se os Estados Unidos, seja com Trump ou qualquer outra pessoa, ainda conseguem lidar com uma guerra em grande escala. Quero dizer, eles tentaram tanto, desde a guerra ao terror, desde o Afeganistão e o Iraque, encontrar outras formas, até mesmo disfarçando guerras em grande escala, como a da Líbia, por exemplo, transformando-as em guerras sujas, com campanhas de bombardeio que sustentavam tudo isso. Mas uma guerra em grande escala, que seria necessária contra o Irã e talvez contra a Venezuela, porque você estava por aí naquela época, eu era muito jovem, mas vi as imagens, quando Hugo Chávez foi derrubado pela CIA, literalmente sequestrado.
O que aconteceu? Isso foi em o quê? 2002. Massas de pessoas foram às ruas e o trouxeram de volta. Masses of people went into the streets and they got him back. All they did was demand he come back. It was Tudo o que eles fizeram foi exigir que ele voltasse. Foi uma crise tão popular que ele acabou sendo trazido de volta. Eu não acredito que esse sentimento tenha desaparecido. E, portanto, parece que algo muito maior seria necessário para que os Estados Unidos investissem em belicismo nessas duas frentes. Isso torna difícil para mim acreditar que o governo Trump, especialmente, conseguiria lidar com algo assim. Isso imediatamente provocaria uma crise. Você mencionou Gaza. Gaza estabelece essa base de raiva. As pessoas não vão ficar satisfeitas depois de Gaza, ao verem potencialmente outro tipo de Gaza acontecer na Venezuela. Porque seria necessário um massacre em massa na Venezuela para realmente controlar a situação. Os Estados Unidos não têm essa capacidade. Eles gastaram. Nenhum país tem recursos infinitos. A coisa mais cara neste mundo é a guerra, e os Estados Unidos têm travado guerras desde o início deste século. Isso simplesmente não pode continuar. Estamos vendo os efeitos na forma como as coisas estão nos Estados Unidos. É evidente. E a Europa está em um estado terrível em comparação com 20 anos atrás. Este é um mundo diferente em que vivemos, então isso não pode continuar. Já há pessoas dizendo que a economia dos Estados Unidos está à beira de um grande problema. Alguns comparam com 1929 e outros dizem que será ainda pior. Eu não sei, não sou economista, mas as pessoas que dizem essas coisas são muito bem informadas e credíveis. Então isso não vai terminar bem. Este é um regime fora de controle. This won't end well, but this is a regime that's out of control, and the people who are pushing it are the Zionists. E as pessoas que estão promovendo isso são os sionistas, que têm seus próprios interesses. Eles não se importam com o povo americano. São os neoconservadores. Eles não se importam com o povo americano. Essas pessoas e outras têm ganhado muito dinheiro com essas guerras devastadoras e criminosas e não se importam com o povo americano. Eles não se importam com ninguém. Mas, como eu disse, isso não pode continuar. Venezuela, não acho que eles possam vencer na Venezuela. Tenho certeza de que podem causar grande destruição, mas não vão vencer. E isso só empurrará os Estados Unidos ainda mais para a crise. Fortalece a China, fortalece o Irã, fortalece a Rússia. Todos percebem isso quando comparam o comportamento dos Estados Unidos com o de todos os outros. Todos os outros parecem bem. Todos parecem bem. Não importa quem sejam. Todos parecem bem porque os Estados Unidos são vistos como perigosos, assassinos, fora de controle, bárbaros, desumanos, implacáveis, genocidas. E seus aliados, o regime israelense, os europeus, que apoiam o regime israelense. Tudo isso é o fim absoluto. E então prender ativistas nas ruas por segurarem cartazes contra o genocídio ou por postarem algo online. Prendê-los, depois prendê-los de novo. E depois uma terceira vez colocá-los em... Ou os ex-militares sendo sancionados pela União Europeia por falarem sobre a estupidez da guerra suja na Ucrânia, ou da guerra por procuração na Ucrânia, confiscando seus bens. É simplesmente extraordinário. Eles parecem cegos para o impacto que isso tem sobre sua imagem no mundo todo. Quando se pensa que não pode piorar, piora. Sim. E as pessoas não vêm a este canal para ouvir desgraça e pessimismo, porque eu adoto uma orientação diferente. Mas há muita desgraça e pessimismo por aí, e em certos aspectos, há boas razões para isso. O que aconteceu e continua acontecendo com o povo palestino e com as pessoas em toda a região, do Líbano à Síria e além, a Venezuela. Acabamos de mencionar e falar sobre o sofrimento venezuelano causado pelas sanções. Poderíamos continuar indefinidamente, mas acho que uma coisa que estou observando aqui é que mesmo quando olhamos para o caso da Palestina, quando olhamos para o caso de Gaza, apesar do que pessoas que respeito como Norman Finkelstein dizem, Gaza acabou, há muitas pessoas dizendo que tudo está arruinado. E eu não concordo. Sim. Em certos aspectos, se olharmos para os prédios, a infraestrutura, quantas vidas foram destruídas? Mas os Estados Unidos e Israel não conseguem capturar a situação política.
Eles não podem governar o povo palestino. Por quê? Porque o povo palestino não quer ser governado por uma força externa como os israelenses ou os Estados Unidos. E isso, para mim, é um grande sinal de esperança. Acho que estamos vendo isso em todo o mundo. Reflete o que está acontecendo em grande parte do planeta, onde há um enorme movimento para impedir que os Estados Unidos e seus chamados, bem, deveríamos chamá-los de vassalos ou parceiros menores, governem, controlem, dominem e destruam outros povos. Acredito que esse é um grande 2026. Só vai se acelerar. I can see in 2026 only accelerating. I agree completely. I mean, look, I have no Concordo completamente. Quero dizer, veja, não tenho opinião sobre Mamdani e não quero dizer que ele seja outro Obama. Não quero dizer nada de bom sobre ele. Não o conheço. E se eu disser algo bom sobre ele, provavelmente isso acabará sendo ruim para ele. Mas não tenho opinião sobre ele. O simples fato de tantas pessoas terem votado nele, incluindo jovens judeus, mostra o grau de decência humana, apesar de toda a propaganda, apesar da lavagem cerebral. Mostra como os jovens em todos os Estados Unidos, de diferentes origens, diferentes grupos étnicos, diferentes religiões, diferentes contextos, conseguem enxergar através da propaganda dessa grande muralha de censura e propaganda nos Estados Unidos. Eles percebem isso e tomam uma posição. O mesmo acontece em outras partes do mundo, e acho que isso é o mais importante de tudo. A razão pela qual sempre digo que o regime israelense foi derrotado não é apenas porque não teve sucesso militar real no Líbano ou no Iêmen. O único lugar onde teve êxito, graças a Erdogan, ao Qatar e a Biden, foi na Síria. Mas mesmo isso não está terminando bem para ninguém. Neste momento, Erdogan quer vir ao Irã para obter ajuda do Irã, porque ele criou essa catástrofe que está beneficiando o regime israelense na Síria. E ele está com uma mão perdedora. Por meio de seu comportamento monstruoso e de suas políticas insensatas, ele construiu um muro entre a Turquia e o regime israelense. E ele derrubou aquele muro, esperando poder criar um mini império otomano. O que está acontecendo agora é que ele se tornou vulnerável, e seu país também se tornou vulnerável por causa disso, por causa desse comportamento monstruoso. De qualquer forma, mesmo assim, precisamos ver como isso vai se desenrolar. O regime israelense não teve sucesso real. A economia não vai bem, e então os iranianos o atingiram duramente. Mas a verdadeira derrota é que o mundo se voltou contra ele. As pessoas desprezam o regime e estão fazendo a distinção, graças aos jovens judeus, de que o judaísmo é uma coisa e o regime israelense é outra. As pessoas estão enxergando através da propaganda. Agora, muito mais pessoas sabem que o verdadeiro antissemita é esse primeiro-ministro polonês do regime israelense que comete um genocídio e o faz em nome do judaísmo. Os semitas, é claro, são os palestinos, muçulmanos, cristãos e judeus palestinos. E aqueles que vieram do Irã não são semitas. Ele é polonês. Mas deixando isso de lado, as pessoas estão percebendo que o judaísmo é uma coisa e o regime israelense é outra. Então as pessoas estão despertando. Não estou dizendo que todos estão despertando. Não estou dizendo que amanhã as coisas vão melhorar. Provavelmente vai piorar antes de melhorar. Mas esses são sinais de esperança. São sinais de que há luz, como sempre digo, no fim do túnel. E, portanto, não estou nem um pouco pessimista. É muito doloroso ver o massacre diário na Palestina. O que é ainda mais repugnante é como os jornalistas ocidentais são indiferentes a isso. Você vê essas pessoas famosas na Europa e nos Estados Unidos, se não vão escrever artigos, poderiam ao menos retweetar alguma coisa. Mas não fazem nada, porque são covardes. Quero dizer, há pessoas corajosas, mas não essas, nenhuma delas. Então, sim, eu não vejo o mundo de uma forma tão pessimista. Sou otimista em relação ao futuro. O Natal está chegando. Cristo, se estivesse entre nós hoje, caminhando pelas ruas, estaria com os palestinos. Ele estaria na linha de frente da resistência. E é isso que devemos fazer, independentemente de como as coisas pareçam. É aí que precisamos nos posicionar.
E se estivermos no lugar certo, se estivermos fazendo a coisa certa, isso é o melhor. Isso deve nos deixar otimistas, porque o mais importante, no fim das contas, é o que você faz, a posição que você assume. Você vai ficar em silêncio, vai ser cúmplice ou vai tomar uma posição? Quanto mais firme for sua postura, quanto mais constante você for, mais satisfeito deve estar consigo mesmo. E acho que isso é o mais importante de tudo. As pessoas foram expostas. Os sionistas cristãos não eram cristãos. Os sionistas judeus eram judeus. Eles foram expostos ao mundo e foram expostos à juventude. E eu acho que as coisas vão piorar para eles. As pessoas estão percebendo que a questão não é raça, não é religião. A questão é a hegemonia e os poucos poderosos, a classe dominante, que estão dispostos a sacrificar todos pela dominação. Sejam eles sionistas, neoconservadores, que basicamente são a mesma coisa, ou oligarcas nos Estados Unidos, eles não se importam com o resto da humanidade. Eles tentarão nos dividir, colocarão muçulmanos contra cristãos. Agora mesmo, vemos uma nova grande onda de sentimento anti-muçulmano sendo promovida no Ocidente. O Ocidente tem apoiado o ISIS, o Ocidente tem apoiado a Al-Qaeda e o Ocidente tem apoiado a ideologia takfiri, o wahhabismo e o salafismo. E a grande força do mal é o Irã, sabe, de lá. O Irã tem igrejas, o Irã tem sinagogas. Recentemente, Max Blumenthal, quando foi ao Irã, eu não vi o documentário, só assisti alguns minutos, preciso ver inteiro, fez um documentário sobre sinagogas no Irã. Há sinagogas em Teherã. Há restaurantes kosher em Isfahan. Provavelmente há sinagogas e restaurantes kosher em outros lugares também, conheço essas duas cidades. E há igrejas espalhadas por Teherã e outras cidades. O Natal é celebrado principalmente em 6 de janeiro, porque a maioria dos cristãos no Irã é Armênia, alguns são ortodoxos. Há alguns que celebram amanhã, uma pequena minoria. Então, sabe, eles demonizam o Irã, quando na realidade, sim, é isso. O Ayatollah Khamenei está aqui visitando a família de um mártir cristão que foi morto durante a guerra de Saddam Hussein contra o país. Ele foi à casa deles, já fez isso muitas vezes antes. Essa é uma família armênia, então imagino que ele tenha ido no início de janeiro, porque o Natal deles é no dia 6. Esse jovem foi martirizado, lutando contra a agressão de Saddam Hussein apoiada pelo Ocidente. E eu quero, esse mal Natal. Ele conversou com os familiares, com eles, comeu com eles, e como costume nessa temporada dos muertos de Natal, ele foi fazendo doces e frutas. E então ele tomou chá com eles e se sentou com eles. Então esse é o homem do mal, aquele que supostamente se opõe ao genocídio e lidera o chamado eixo do mal. Ele é o monstro. E depois há outro vídeo que eu te enviei, em que ele visita uma família cristã assíria. E os assírios no Irã celebram o Natal em 25 de janeiro. Então ele vai lá também. E esse, veja bem, é o vilão, a força do mal. Enquanto isso, aqueles que têm apoiado o ISIS e a Al-Qaeda, aqueles que estão matando e assassinando católicos no Caribe, os mesmos que os iranianos supostamente apoiam, esses são os mocinhos. Este é o mundo de cabeça para baixo em que vivemos hoje. Mas como eu disse, isso não é motivo para pessimismo. Quer dizer, sabe? Isso só mostra que todos nós temos muito trabalho a fazer. Com certeza, sim, em 2026. Especialmente porque acho que a situação do Império dos Essuas e de Israel está ficando muito desesperadora. Sabe, quando olhamos até mesmo para o exemplo da Síria, eu provavelmente nunca fiquei tão deprimido nos últimos anos quanto quando a Síria caiu, porque eu estava envolvido, desde mais ou menos 2013 ou 2014, na luta contra aquela guerra de mudança de regime, tanto por meio do ativismo quanto de trabalhos como este. Mas quando senti aquelas coisas e comecei a refletir sobre isso, olhei para a situação e para o que você tinha acabado de descrever sobre a Síria. É uma bagunça. Claro que é mesmo.
Mas isso também está despertando as pessoas quando veem Jolani indo à Casa Branca pela porta dos fundos e Trump borrifando perfume nele. E quando veem tendo esse romance com Petraeus, o ex-chefe da CIA e o cara responsável pelo Iraque, as pessoas acordam. Quero dizer, exceto os mais cínicos ou sectários, que são cegos à realidade e afogados em sua própria desumanidade, todo o resto está vendo qual é a realidade. Estão vendo quem são essas pessoas e com quem estão associadas. Há apenas alguns dias, neste ano, acho que o Ministério das Relações Exteriores publicou uma imagem da Síria sem as colinas de Golã. Então o que as colinas de Golã não pertencem mais à Síria? Era disso que tudo se tratava. Timber Sycamore. E Erdogan faz parte disso, assim como agora está enviando petróleo para os israelenses. Qatar, veja bem, o que essas pessoas fazem é oferecer bolsas de estudo a alguns palestinos e depois se exibirem. Mas na realidade eles estão no campo americano. E o que fazem pelos palestinos é com o consentimento dos americanos, porque os americanos querem que as pessoas se aproximem desses países, os mesmos países que transportam petróleo para Israel, os mesmos países cujo dinheiro vai para os Estados Unidos. Mas agora as pessoas estão percebendo isso. As pessoas veem a realidade. E aqueles que não veem a realidade é porque não querem ver. Não importa se Cristo vier amanhã, essas pessoas não vão mudar. Eles vão guerrear contra Cristo, os mesmos sionistas cristãos ou quem quer que seja. Então veja, aqueles que estão determinados a manter os olhos fechados continuarão com os olhos fechados. Mas o resto do mundo está despertando, e isso é algo bom. Sim, com certeza. E sabe, podemos ouvir seu comentário final sobre isso, professor Marandi. Os Estados Unidos, como se vê sob Trump, estão realmente tentando reacender, mesmo da forma mais grosseira e quase ilegítima possível, o excepcionalismo americano, tentando fazer parecer que tudo está dando certo, que os Estados Unidos são todo-poderosos. Mas acho que o que as pessoas não percebem, especialmente no caso da Síria, é que, se olharmos para a América Latina, por exemplo, quantas vezes as coisas mudaram nas últimas décadas? Vemos uma situação mais anti-imperialista, mais soberana na América Latina, em contraste com o oposto. Há oscilações e mudanças constantes. Mas no fim das contas, acho que o que estamos vendo no geral, se avaliarmos toda a situação, é o império dos Estados Unidos se tornando cada vez mais violento, cada vez mais ilegítimo. É quase como uma criança cansada de jogar bata no alvo. Ela quer continuar jogando, mas já não consegue fazer isso tão bem. Tá ficando cansada, prestes a desabar. É mais ou menos aí que estamos agora, em relação ao Império Americano. E, embora isso já esteja causando muita dor, também cria muitas oportunidades. Acho que a maior delas é que você tem duas. E quero incluir o Irã nisso, porque acredito que o Irã se encaixa nessa categoria quase como dos intocáveis, em que os Estados Unidos estão tendo tanta dificuldade para descobrir como impor sua vontade à Rússia, à China e ao Irã, que basicamente precisam tentar destruir o resto do tabuleiro de xadrez para chegar até eles. E isso não está funcionando muito bem. Mesmo quando os SOCs instalam governos clientes, esses governos muitas vezes acabam indo até a China e a Rússia de joelhos, dizendo: ainda precisamos da sua ajuda. Então isso não parece muito promissor, na minha opinião, para o Império Americano. E acho que isso abre oportunidades de progresso no mundo em 2026. O que você acha? Podemos encerrar com isso. What say you? We can end on this. Bem, já estamos vendo uma integração em toda a Ásia, em parte por causa da política dos Estados Unidos. Vemos a iniciativa do Cinturão e Rota se tornando mais séria por causa da ameaça dos Estados Unidos nos mares e da pirataria norte-americana. Vemos o corredor norte-sul entre o Irã e a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Então, graças aos europeus e aos americanos, vemos a integração crescendo em todo o sul global. Mas também vemos as pessoas se voltando, o mundo se voltando contra o império.
E eu acho, novamente, que vi isso no seu programa. Acho que o professor Wolff, no seu programa uma vez, disse, se não me engano, uma daquelas pessoas corajosas que dizem a verdade. Acho que foi ele, embora eu não tenha certeza de quem disse isso. Disseram que as coisas pioram lentamente e cada vez mais para o império, para a economia dos Estados Unidos, até que de repente ficam ruins muito rapidamente. E quando as coisas começam a desandar, elas desandam. Primeiro aos poucos, e depois, de repente, tudo acontece muito rápido. E eu acho que estamos chegando a esse ponto. O império se estendeu demais, por tempo demais. E em vez de, como eu dizia antes, repensar o império, quero dizer, o império é mau, em vez de repensá-lo e torná-lo mais realista, eles estão apenas, sabe, até mesmo esse novo documento de segurança nacional não é uma reavaliação, não é uma reflexão de verdade. E eu nem acho que ele vá ser implementado, mas isso é outra questão. Então, em vez de repensar, eles estão apenas dobrando a aposta, como eu disse antes. E isso vai fazer com que a queda venha mais cedo e não mais tarde. Nearer rather than more further away.